Oi, povo da deusa, bom dia. Quanto tempo, né? Antes de começar a falar sobre o tema do vídeo, já vou pedir para vocês se inscreverem no canal e para curtirem esse vídeo, porque é um assunto muito interessante, é uma coisa que eu gosto muito de falar, porque quanto mais eu falo, mais eu acabo me esclarecendo sobre mim mesma. Então, vamos parar de enrolar e é isso aí. Galera, o que vocês precisam saber, assim, de cara sobre os empatas, é que eles são pessoas que eles acabam sentindo demais. Não é por drama, não é por nada disso. As pessoas que nascem com esse dom, porque sim, tem uma parte boa, tá? As pessoas que nascem com esse dom, elas têm uma certa dificuldade em controlar as próprias emoções, porque às vezes o que elas estão sentindo não pertence nem a elas. Ah, como assim? Vamos lá. Vou dar um exemplo comigo mesma. Eu passei por muitas coisas na minha gravidez, muitas coisas mesmo, e eu vivia numa irritação absurda, muito irritada, estressada. E eu chorava muito por conta disso, porque eu não tinha motivo para estar estressada, não tinha motivo para estar irritada. Só que eu tinha um ser dentro de mim, morando no meu corpo, junto comigo, dividindo nutrientes, dividindo calor, frio, raiva, tudo. E essas emoções eu acabava sentindo do meu filho, eu sentia a todo momento. A partir do meu quarto mês de gravidez, era como se meu filho quisesse sair dali de qualquer jeito, como se estivesse muito apertado já pra ele, e ele estava muito estressado já com isso. Ele se mexia muito, ele me chutava muito, e por eu ser magra, doía muito nas minhas costelas, na minha coluna. E eu não tinha só as minhas emoções ali dentro, eu tinha as emoções dele também. Só que ele estava dentro do meu corpo. Era uma coisa compreensível até, porque eu não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer muito. Ele estava dentro do meu corpo, era muito mais difícil de controlar do que se ele estivesse do lado de fora. Mas isso eu comecei a perceber há uns 9 anos atrás. Foi muito complicado. Eu parei de frequentar determinados tipos de lugares porque havia lugares onde eu entrava, eu começava a chorar, um choro de desespero, e era uma coisa que eu não conseguia controlar. Tinham lugares que eu entrava, eu ficava com raiva, qualquer pessoa que me esbarrasse, que passasse e me olhasse diferente, eu tava querendo rasgar a pessoa no meio. Eram coisas horrorosas. E o que acontece com um empata nesse lugar? Os empatas, quando eles não têm noção do dom deles, eles não sabem que eles absorvem energia sem eles estarem a fim de absorver essas crecas. Então, eles chegam no ambiente, eles absorvem tudo isso e o que acontece? Fica tudo com ele. Então, ele passa a sentir a raiva do lugar, ele pode passar a sentir a tristeza, a melancolia, o rancor, essas emoções que geralmente as ruins são absorvidas de forma muito mais fácil, porque infelizmente são mais presentes na vida das pessoas. Então ele acaba absorvendo tudo aquilo, e por ele não saber do que se trata, e as pessoas também, muitas das vezes eu mesma já fui chamada de louca, de dramática. Ah, você tá fazendo drama. Não é assim que funciona não, galera. Existem situações e situações. Não é porque você já viu um coleguinha fazendo drama querendo chamar a atenção que o seu coleguinha ali do lado está fazendo a mesma coisa. E os empatas, eles costumam sofrer com esse tipo de coisa, porque nem todo mundo fala sobre isso, nem todo mundo procura saber sobre determinado tipo de coisa, então a primeira coisa que vem é o julgamento. Por quê? Os empatas sentem demais. É muita alegria, é muita tristeza, é muito choro, é tudo muito. E os empatas costumam ser pessoas muito comunicativas, principalmente quando jovens, quando crianças e adolescentes. Costumam ser pessoas muito comunicativas. Então, eles não têm muita vergonha de demonstrar as coisas. Então, eles estão felizes demais. Quando eles estão tristes, dá pra ver que eles estão com aquela cara de derrota, porque eles não conseguem disfarçar. Quando eles choram, meu Deus do céu, não consegue é, conter as lágrimas na frente das pessoas. Então, os empatas acabam sofrendo esse pré-julgamento porque as pessoas não sabem o que é.
principalmente por esse tipo de coisa aflorar no final da infância e no início da pré-adolescência. As pessoas acabam tratando como se fosse drama, como se fosse algum ato para querer chamar atenção, e não é bem assim, galera. Eu fico indignada que no meio das pessoas que falam de espiritualidade, das pessoas que estudam, que vivem a espiritualidade, esse tipo de coisa acontece. Vocês deveriam saber que não é assim, sabe? Não é assim que funciona. Os empatas, eles são capazes de sentir e absorver energia de qualquer ambiente. Eu passei por uma situação no colégio que eu estudava, que eu entrei na minha sala de aula e eu desmaiei na hora da entrada do colégio. Eu desmaiei. Eu simplesmente apaguei. Apaguei. Era como se assim, eu estava num lugar completamente aberto, que era o corredor, um lugar fresco, arejado, um local diferente. Não tinha alunos porque eu tinha chegado um pouco atrasada. Bati na porta. A professora deixou eu entrar. Quando eu abri a porta, que eu passei, era como se tivesse uma camada tão densa, mas tão grossa, que quando eu fiz força para entrar, eu desmaiei. Meu corpo estava leve, eu estava muito bem e eu simplesmente desmaiei. A energia daquele lugar era tão difícil para mim, tão difícil para mim. Esse ano foi um ano muito complicado. Eu absorvia muitas coisas ali, eu sentia muitas coisas ali. Eu chegava na escola muito bem, do nada eu estava muito mal. Foi uma situação muito complicada, sabe? Porque a gente, sem querer, a gente acaba entrando nos sentimentos e nas dores dos outros. Às vezes acontece da gente compartilhar a felicidade com alguma pessoa sem a gente querer. Mas na maioria das vezes, como a angústia, a raiva, esse rancor, né, essas coisas são sentimentos que as pessoas ficam aqui remoendo aquela coisa na mente, no coração o tempo inteiro, fica mais aflorado neles e fica mais fácil da gente entrar naquilo e absorver, sabe? Hoje eu controlo muito melhor, principalmente depois que eu fui mãe, eu controlo muito melhor a minha boca, os meus sentimentos e o que eu absorvo e deixo de absorver. Isso é uma coisa que eu vou gravar no outro vídeo. Mas eu sei que é complicado lidar com pessoas que não entendem sobre isso, porque a gente sente demais. E eu vou mostrar umas características para vocês agora, que eu vou ter que ler, porque é muita coisa. Para vocês entenderem melhor como é que funciona essa questão dos empatas. Questão de vida, de tudo, de conhecimento, de aprendizado, de tudo. A primeira característica de um empata é o conhecimento. Aquela coisa da pulga atrás da orelha, do eu tô sentindo, eu sei que é, aquela coisa do saber sem ninguém te falar nada. Você não precisa que fale, você sente. Você é sensível num ponto que você não precisa que te digam nada. Você simplesmente sente e você sabe que é aquilo, você tem certeza que é aquilo. Você não precisa de ninguém de fora para te confirmar. Você sabe. O segundo, né? O segundo ponto, a segunda característica de um empata, a indisposição, como eu estava dizendo agora. Às vezes você tá muito bem dentro de casa, você tá sozinha, linda, maravilhosa, lindo, perfeito, fazendo alguma coisa, arrumando, estudando, ouvindo música, jogando videogame. E aí chega alguém e bate aquela bad que você não consegue explicar o que é. Às vezes é uma pessoa que você ama muito, é sua mãe, seu pai, seu namorado, sua namorada, qualquer pessoa que seja, entra na casa e você sente aquela bad assim, é automático, é instantâneo, é pá, assim. E você não entende o porquê. Às vezes a pessoa passou o dia na rua, o dia trabalhando, teve muito contato físico com outras pessoas. Sem querer, ela acabou absorvendo tudo aquilo. Teve um dia cansativo no trabalho. E você acaba absorvendo um pouco daquela coisa, assim, daquele cansaço de rua, cansaço de trabalho, cansaço de se comunicar, cansaço energético também, que chega assim na frente da pessoa. É normal, mas a partir de certo ponto passa a não ser mais, porque isso prejudica muito. Falo por experiência própria. Terceira característica de um empata. Eles sentem as suas emoções e eles acabam tomando as suas emoções para si.
Ah, mas alguém vai querer ficar sentindo raiva? Não, ninguém quer ficar sentindo raiva. Só que foi como eu disse antes. Os empatas, eles... Isso acaba aflorando muito cedo, no fim da infância, no início da pré-adolescência. Então, são períodos onde tudo no corpo está muito desregulado e está muito à flor da pele. Então, passa despercebido na maioria das vezes, como se fosse um problema hormonal, como se fosse um problema de fase rebelde de um filho, entendeu? Mas não é. Então fica difícil controlar mesmo. Fica difícil. Tem que fazer uma grande força para controlar, para você não pegar para si mesmo os problemas dos outros. Um exemplo claro, essa fase assim de nono ano, né, antiga oitava série, oitavo ano, você vê crianças assim tomando as dores do amigo, uma coisa assim num nível que parece que é a dele, sabe? Isso é um exemplo bem claro. E algumas crianças somente por conta dessa fase de estar querendo se afirmar no mundo e algumas justamente pelo problema de não saberem controlar o próprio dom. Quarta característica, não assistem violência, não toleram determinados tipos de violência. Gente, eu sei que existem pessoas que compartilham a casa com os pais, compartilham a casa com outras pessoas, com amigos e tudo mais. E eu sei o quanto essa questão pode ser complicada. Eu, por exemplo, nunca gostei desse tipo de coisa. Tá acontecendo um negócio aí sobre um serial killer que tá solto aqui no Brasil, né? Rodando por aí, fazendo várias vítimas. E eu li uma notícia e eu me tremia tanto, mas tanto, isso me deu um arrepio na espinha. Eu li porque eu não sabia do que se tratava e toda hora aparecia alguma coisa dele na internet pra mim. E porque aqui em casa, por exemplo, não existe mais TV a cabo. A gente assiste documentários, muitos documentários, desenhos, filmes, séries, e eu evito ao máximo esses tipos de violência porque dói, sabe? Dói. Às vezes você vê um negócio no desenho, você fica imaginando como se fosse na vida real, sabe? É complicado. E a gente acaba absorvendo essa coisa geral. A gente não precisa absorver só dentro da nossa casa, só de uma pessoa específica. Existem coisas que a gente acaba absorvendo no geral. Então, essa questão da violência nossa, é automático demais. Você tá lendo um negócio, começa a te faltar o ar, você começa a respirar muito fundo, como se aquilo ali estivesse acontecendo com você, sabe? São coisas complicadas que com o tempo e com muito exercício de autocontrole e de autoconhecimento você vai aprendendo a controlar. Quinta característica de um empata. A gente sabe quando tem alguém tentando fazer a gente de idiota, de trouxa, de otário, entendeu? De besta, de bobo. A gente sabe. Existem pessoas que não conseguem se segurar e acabam soltando a letra assim, entregando o ouro na mão do bandido muito rápido. Eu não sou esse tipo de pessoa. Como boa escorpiana que eu sou, com meu belo ascendente em Capricórnio, nesse tipo de situação eu acabo manipulando a situação a meu favor. E eu vou vendo até onde que a pessoa consegue ir com isso tudo. E muitas das vezes, até antes da pessoa pensar em fazer alguma coisa, você já tá sentindo aquela coisa ruim, assim, perto, sabe? Você sabe que tem alguma coisa chegando de errado. Então, a gente sempre sabe. Não adianta esconder. Não adianta. A gente sabe. A gente sabe. Sexta característica de um empata. Problemas com a barriga. Enfim, eu adquiri uma gastrite nervosa com 8 anos de idade. Com 2 anos de idade, eu já tinha estomatite. As pessoas que têm esse dom, elas costumam ter muitos problemas na região da barriga, onde é um chakra muito forte. E a gente acaba tendo muitos problemas por questões de... Junta tudo isso, os julgamentos que a gente recebe, os problemas que a gente tem por saber das coisas, algumas pessoas acham esquisito. A gente começa a se reprimir, a ficar nervoso, a ficar muito irritado. Isso pode gerar um montão de coisa. Úlceras, gastrites. Então, é bastante comum as pessoas com esse dom acabarem desenvolvendo esse tipo de problema na região
abdominal. Sétima característica de um empata. Os vícios, galera. Sim, os vícios. Por quê? A gente é muito sensível às coisas, às emoções, às pessoas, aos lugares, a tudo. E isso não seria diferente na parte dos vícios. Principalmente o fumo, o álcool e o sexo. Em um desses, se você acha que você é um empata, se você tem certeza que você é um empata, você tem problema com um desses, com toda a certeza do universo. É como se assim, você tivesse. É como se você tivesse. É como se você estivesse tentando evoluir aqui no seu olho fechado, meditando, tentando ignorar tudo que está no mundo, e chega um amiguinho e fala assim: você tem problemas com álcool, você bebe, você acaba bebendo demais e te dá altas ressacas depois. Aí chega o seu amiguinho e fala assim: vamos ali tomar uma cerveja? Aí você fala assim: não, tô aqui meditando. Ele fala assim: não, mas é rapidinho. É sempre assim. Infelizmente, na maioria das vezes acaba levando ao outro. E é triste, mas são, na maioria das vezes, esses três que gritam, chega a ser difícil até de falar, que gritam para pessoas com esse tipo de dom. Eu, por exemplo, se eu ficar agitada um pouquinho, eu quero fumar um cigarro. É complicado. Hoje eu fumo muito menos que antes, mas ainda assim é difícil. A oitava característica de um empata é a criatividade. Os empatas, eles costumam ter muita empatia pelo mundo, sabe? Ser muito mente aberta, eles são muito comunicativos. Os empatas, geralmente, eles têm essa flexibilidade, essa inclinação para profissões que envolvam arte, que envolvam dança, a escrita. Eu sou apaixonada pela escrita desde sempre. Eu lembro que desde pequena, eu sempre estive envolta em coisas como representante de turma, era sempre eu que apresentava o trabalho, não importa, podia ter 15 pessoas no grupo, era sempre eu que apresentava o trabalho, eu gostava muito de falar, de estudar, de ler, de coisas diferentes, eu gosto muito de artes também. Dança não preciso nem falar nada, né? Eu fiz dança durante um bom tempo e essa mente aberta faz com que a gente goste de coisas assim, sabe? De coisas que nos façam voar, principalmente os livros. Nona característica de um empata. Os empatas, eles amam a natureza, em sua maioria. Não é porque a gente acaba não tendo contato, tipo, eu moro numa casa, né, dá pra ver, e eu tento botar o máximo de natureza que eu consigo dentro da minha casa. Eu tenho muitas plantas e por mim ainda tá pouco, essa parede é branca, por mim tava verde, de mato. Eu amo planta. E eu sempre arrumei muitas brigas por causa disso, por causa de pessoas que jogam lixo no chão, por causa de pessoas que, sabe, que terminam de fumar um cigarro e tacam o filtro do cigarro, o resto do cigarro no chão. Essas coisas sempre me incomodaram muito. Então, os empatas, eles têm essa coisa. A gente sabe que a falta de cuidado pode gerar muitos problemas para o planeta que a gente vive. Então, é isso. A 10ª característica, a necessidade da solidão. Não importa, seja 5 minutos, 1 hora, 1 semana, 1 mês, o empata, ele precisa, ele tem a necessidade de estar sozinho para recarregar as energias, sabe? A gente absorve tanta coisa de tanta gente, de tanta situação, que por mais que a gente já aprenda a controlar, às vezes a gente olha para todo mundo assim e a gente fala: eu quero ficar sozinho. A gente tem essa necessidade de ficar sozinho, a gente precisa, porque sozinho, conforme você for exercitando esse tipo de coisa, você vai perceber, a sua energia vai voltando completamente para o seu eixo. Falta você visualizar a sua energia voltando assim para o seu corpo inteiramente completa novamente, sem rasgos, sem estar quebrada. É perfeito. E a gente tem essa necessidade de solidão. Não é egoísmo, né? É sobre autocuidado.
11ª, né? Característica de um empata. A sede de conhecimento, como eu falei. A gente nunca tá satisfeito com uma coisa meio termo. Tipo assim... por exemplo... as pedras, os cristais. Você olha, você fala assim, ai, que cristal lindo. Aí alguém fala assim, ah, essa pedra é sintética. E tu olha assim. Fala, ah, é sintética? É, não é natural, não foi criado em laboratório e tudo mais. Geralmente as pessoas, ah, tá, legal. Os empatas, eles têm essa coisa do, vou pesquisar. É sempre assim, sabe? É sempre assim, a gente, é incontrolável, a gente quer saber direito, sabe? A gente quer saber decentemente, então a gente sempre tá indo atrás de saber mais, de mais conhecimento, e isso é uma característica muito boa. E o 12º são o gosto por lugares paradisíacos, lugares assim, não precisam ser só essas coisas de praia, mas lugares que te agradam. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu me sinto muito bem na cachoeira, porque tem muito mato em volta. Apesar de aparecerem alguns bichos, às vezes que você não tá muito afim, porque você sabe que são perigosos, é o tipo de lugar que recarrega a minha energia. Eu conheço pessoas que saem da praia maravilhosamente bem. Eu vou na praia e eu durmo 2 dias seguidos. Vai do seu gosto. Eu gosto muito de estar em contato com o mato, de deitar no mato, de estar perto de árvore. Esse é o tipo de coisa que recarrega a minha energia. Então, o seu lugar paradisíaco pode ser uma praia, pode ser uma cachoeira, pode ser, não sei, uma montanha, pode ser o que você quiser, pode ser uma rocha, você pode sentar no meio daquela pedra e se sentir muito bem observando a paisagem. A gente tem essa necessidade porque viver em sociedade é muito difícil e a gente absorve muitas coisas e muitos problemas. Então, a gente tem aquele lugar que a gente sempre prefere, sabe? Pra gente estar bem e recarregar nossas energias. Às vezes tem pessoas que só precisam ficar trancadas no quarto delas. Quem tem essa liberdade, né? Ou de morar sozinho, ou de não ter irmãos, prefere, sabe? Porque a gente precisa disso, galera. A gente precisa disso. Mas são assuntos para outro vídeo, entendeu? Assuntos para outro vídeo, que eu vou explicar como é que você faz essa questão do autocontrole, do seu dom. Porque sim, isso é um dom. No início pode parecer um pesadelo, porque é. Mas depois que você aprende a controlar, fica tudo bem. Você começa a ver que é uma coisa necessária no mundo, sabe? É uma coisa muito necessária no mundo. E, enfim, o vídeo de hoje foi sobre isso. Sobre como os empatas sentem demais, sobre as características deles. E no próximo vídeo eu vou falar de, ai meu Deus, de como você pode controlar, como você pode deixar de ser esponja e controlar mais as suas emoções e como expandir menos, né, a sua aura, para captar menos coisa de fora e mais coisa daqui de dentro. Então é isso, galera. Quem ainda não curtiu o vídeo, já curte aí, se vocês puderem comentar para eu saber qual é a opinião de vocês sobre isso, as experiências de vocês. Eu vou adorar responder os comentários. Quem não é inscrito, já se inscreve no canal. Pra quem ainda não segue lá no Instagram também, o endereço é @oparaísodeflora. E é isso, galerinha. Beijo, até o próximo vídeo.